Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra, como diz, de ânimo, de fé aos nossos corações. Glória a Deus, não seria absolutamente aquela palavra doutrinária, mas uma palavra de renovo, uma palavra de esperança. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor sabe nutrir as necessidades do seu povo. O Senhor exorta, o Senhor disciplina, o Senhor consola também, para a honra e glória do seu nome. A palavra que eu vou trazer, o título dela é: se você quer desfrutar as bênçãos do Senhor nosso Deus, você, nós precisamos nos esforçar. Então, só nesse texto qual eu vou ler aqui, tem possivelmente 10 bênçãos do Senhor nosso Deus, para aquele que se esforçar. Agora, se esforçar em quê? Se esforçar em seguir ao Senhor, se esforçar em dizer não para as coisas que desagradam a Deus e se esforçar para não praticar o que desagrada ao Senhor nosso Deus, se esforçar para se levantar, se o corpo estiver abatido por causa de enfermidades ou por causa, vamos dizer, dos dissabores da vida, se levantar, se erguer e dizer assim: eu respiro, eu falo, aleluia, eu tenho ainda tempo, porque o Senhor, o Criador, me dá tempo, e assim se levantar em todos os sentidos, no melhor e mais honroso e respeitoso possível, se levantar diante da presença do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu já cansei de uma vida frustrada, eu já cansei de uma vida onde eu fiz escolhas e só me arrebentei. Senhor, eu estou aqui, eu já estou cansado de viver uma vida longe da tua presença. Eu já compreendi que se eu não te reconheço como Senhor, como diz, eu nem tenho, vamos dizer, esse direito de me dirigir a ti para orar, para buscar, para pedir ajuda. Senhor, tudo que tinha do mundo eu já fiz, agora não quero mais. Eu quero me esforçar para estar de pé diante da tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso, o texto escolhido é o livro de Isaías, o capítulo 41. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 41. Louvado seja Deus. A partir do versículo 6, onde o servo do Senhor, o profeta Isaías, ele falava a vontade do Senhor nosso Deus. E aqui ele começa a confirmar o que eu disse. Versículo 6. Um ao outro ajudou seu companheiro e disse: esforça-te. Ou seja, esse versículo vai além de eu me levantar, mas também vai no ponto de eu ajudar alguém que precisa ser levantado, de alguém que precisa sair do fundo de um poço, de alguém que precisa sair da tristeza contínua, de alguém que precisa sair do atoleiro do pecado, de alguém que precisa sair, como vamos dizer, de uma vida de trevas, para poder conhecer a maravilhosa luz que é o Senhor Jesus Cristo.
Então um ao outro ajudou e disse: ser forte. Esse versículo traz uma gama de amplitude, mas eu vou falar resumidamente, dizer que o Senhor deseja que um ser humano ajude o próximo, ajude ele a se levantar, que o Senhor nosso Deus, Ele se agrada quando fazemos o bem que desejaríamos para nós, para o próximo. O Senhor nosso Deus se agrada que venhamos a ajudar o próximo, seja ele quem for, ainda que eu não conheça, não saiba quem é, mas que ajude de alguma forma, ajude orando, ajude contribuindo, ajude, vamos dizer assim, de uma maneira honrosa. Então, como diz, tudo isso é seres humanos se reunindo para um só propósito, e nisto, um propósito que agrada ao Senhor Deus, Ele, como diz, é glorificado. Logo em seguinte, o Senhor nosso Deus mostra, através do seu profeta Isaías, a narração de pessoas que se unem para determinadas coisas e que, como diz, não seria a escolha certa. Aqui diz: o artífice animou o ourives, ou seja, o ourives é aquele que analisa o metal, o artífice é aquele que dá forma a um metal, e aqui o que alisa com o martelo é aquele que bate com a bigorna para poder dar uma forma ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada. Boa é! Então com pregos o firma, para que não venha mover-se. Quer dizer, assim como esses homens se uniram bem, como diz, para formar uma coisa que desagrada a Deus e que é vazia, assim tem pessoas que deixam a verdade de lado, deixam Deus de lado, deixam a oportunidade de salvação de lado para se unirem, para fazer o mal. E se não é fazer o mal contra o próximo, é fazer o mal contra eles mesmos, escolhendo o que é mal, escolhendo o que é vazio, escolhendo o que é de Satanás, escolhendo o que não é viável, escolhendo coisas que desagradam a Deus, escolhendo coisas que vai denegrir a si mesmo, escolhendo coisas que mais cedo ou mais tarde será alardeada ao mundo inteiro, escolhendo coisas as quais vão levar para a própria ruína. Então o Senhor está dando exemplo, até porque os filhos das trevas, eles são, de certa forma, às vezes até mais prudentes que os filhos da luz. Porque os filhos da luz, às vezes, relaxam a comunhão com Deus. E os das trevas não, estão ali. Então esses aqui, um animava o outro, como diz, mas para fazer uma coisa que não agradava a Deus. Então esse tipo de esforço, imagine, a pessoa empregar a sua vida, o seu esforço, a sua habilidade, a sua inteligência que Deus deu, para empregar em coisas que Deus não aprova, que Deus não se agrada. Infelizmente, são certezas vazias e, além disso, são coisas que desagradam o Criador e, no final das contas, não tem alicerce algum. E, no final das contas, como diz, são pessoas que comprometem a vida,
o esforço, a inteligência e, pior ainda, para não ter a salvação e para não ter as bênçãos de Deus. Por outro lado, para o povo do Senhor, o Senhor começa a narrar e já de forma direta usa o seu profeta Isaías para falar sobre as bênçãos que o Senhor tinha e continuará tendo, até, como diz, a sua volta, até enquanto estamos vivos e no tempo dispensacional que é esse da graça de Deus. E o Senhor diz, versículo 8, mas tu, ó Israel, aqui vai além do povo de Israel, aqui vai, o nome Israel significa campeão com Deus. O campeão com Deus é aquele que serve ao Senhor Deus, é aquele que é esforçado, é aquele que já veio de diversas batalhas, é aquele que é um sobrevivente, é aquele, louvado seja Deus, que continua na presença de Deus. Israel também é para este lado e seria para nós hoje. E o Senhor diz, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Ou seja, a possibilidade do Senhor ser amigo de um ser humano que é pecador e come arroz e feijão, aqui está a prova nas Sagradas Escrituras. E não só Abraão, mas no Novo Testamento o Senhor Jesus, ele disse, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então o Senhor está dizendo, mas tu, ó Israel, servo meu, ou seja, aquele que serve. Tu, ó Jacó, a quem elegi, ou seja, aos que me servem, diz o Senhor, aos que escolhi, aos que, vamos dizer assim, são como semente de Abraão, meu amigo, porque o Senhor deu uma promessa gloriosa a Abraão, e disse, em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas não é que Abraão seria um Deus, mas sim o seu legado de ser um homem que o Senhor teve a oportunidade de ouvir a voz do Senhor e obedeceu. E ele, apesar dos seus atrapalhos, mas ele teve grande fé e era obediente ao Senhor. Então, por isso que o Senhor disse isso. Então, aqui o Senhor está dizendo, vocês que são dessa semente, ou seja, que são dessa turma, que são, como diz, desse jeito, que procuram cultivar a sua vida espiritual, ter comunhão comigo, diz o Senhor, vocês meus servos, a quem eu escolhi, vocês, o Senhor está dizendo. Aí diz, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi, não te rejeitei. Olha as bênçãos de Deus, aleluia. Aquele que vem para o Senhor dá diversas definições, além dessa de Isaías 41. Ele fala que é povo que veio das trevas para a maravilhosa luz, ele nos chama de ovelhas, ele nos chama de árvores que dá fruto, ele nos chama de bem-aventurados, ele nos chama de nação santa, propriedade exclusiva dele. Ele diz que veremos a diferença dos que servem a ele e daqueles que não servem. Então o Senhor está falando para os que servem e dizendo, tu Israel, ou seja, tu que vieste de diversas batalhas, campeão, porque eu te fiz campeão, você sobrevivente, você que é meu servo, minha serva, você, ó Jacó, a quem eu elegi, eu te escolhi, você, semente de Abraão, ou seja, semente da fé, meu amigo, minha amiga, você que procura intimidade comigo, eu tomei você, ou seja, eu te escolhi lá dos confins da terra. Eu te chamei,
É como se o Senhor dissesse: mas eu te dei vida, eu sou o Senhor, eu sou o teu Criador, eu te chamei, estou te chamando, desde os mais excelentes. Ou seja, o Senhor diz: eu não olho para escolher exclusivamente a nobres, eu olho e escolho quem eu quero. E o Senhor está dizendo: escolhi você, está dizendo: tu és o meu servo, minha serva, eu te escolhi e não te rejeitei. Então o Senhor, além de escolher, de nos amar, de ter dado a vida por nós, de nos amar incondicionalmente, mas os que são nova criatura e que se chega ao calibre de filho de Deus, então o Senhor está dizendo: você aí, não importa se esteja no campo, não importa se esteja na rua, não importa onde você esteja, o Senhor está dizendo: eu te chamo das extremidades da terra. Ou seja, eu chamo a tua atenção para te dizer que dentre os mais excelentes, ou seja, diante de outros que tu diz assim: esse é melhor do que eu, esse é mais habilidoso do que eu, esse sabe falar melhor do que eu, esse tem mais estudo do que eu não tenho aparência, eu não tenho jeito para tal coisa. E o Senhor está dizendo: mas é você que eu escolhi como meu servo, minha serva, e eu não te rejeitei nos momentos mais difíceis da sua vida. Às vezes passamos momentos difíceis e achamos que o Senhor nos rejeitou. Mas rejeição é uma coisa muito diferente do que provação. Rejeição significa total reprovação. Foi o caso, vamos dar o exemplo de Saul. Saul foi ungido pelo Senhor Deus, não segundo a vontade soberana do Senhor, mas segundo a vontade permissiva, porque o povo estava, em outras palavras, afligindo Samuel para ter um rei, porque eles queriam um rei como outras nações. O Senhor explicou a eles como era ter um rei em outras nações, como seria para eles, que seria cobrador de impostos, que podia levar quem quisesse para servi-lo, que parte das colheitas tinha que ser dizimadas para o rei. Mesmo assim eles quiseram, e aí o Senhor vai e escolhe como diz, escolheu, mas não pela vontade do coração dele, escolheu de acordo como seria a votação do povo, aquele que era mais alto, aquele que era, como diz, bem aparentado, como diz a Bíblia, que Saul tinha muita aparência, aí o Senhor escolhe Saul. Mas acontece que Saul, ele foi um escolhido pelo Senhor, mas ele transgredia desde o início, porque o coração de Saul era ímpio, o coração de Saul era pervertido, o coração de Saul era mau. Então o Senhor, como diz, usa em certo momento o profeta Samuel, e o profeta Samuel vai até ele e diz: rejeitou o Senhor a você e a sua descendência, o Senhor escolherá para si um rei, que será de acordo com a sua vontade, segundo o seu coração. O Senhor rasgou o reino de você e vai dar outro. Então aí é pior do que rejeição. Aí para o Senhor é reprovação. É diferente da rejeição humana, quando a pessoa se sente rejeitada ou rejeitada por aqueles os quais gostaria de ser amado ou amada. Isso aí é outro ponto, é uma ramificação humana da rejeição da alma. Mas eu estou falando aqui, como estamos falando da escolha do Senhor, o Senhor está dizendo: eu não te rejeitei.
dizer assim: eu sou um sobrevivente cheio de dores. As pessoas que eu queria que me amassem não me amam. Eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu fui traído, eu fui apontado, eu fui roubado, eu fui escarnecido, eu fui caluniado, passei tanta coisa na vida que você não sabe. Eu digo, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa, que Deus não te rejeitou. Porque se você tivesse sido rejeitado ou rejeitada por Deus, você estaria morta. É assim como Saul foi morto, ele mesmo se matou. Judas, ele mesmo se matou. Como diz, outros, como diz, que fizeram desatino com a própria vida. Manassés, ainda, como disse, veio para o Senhor nosso Deus, e se não tivesse vindo, era outro que também ia morrer ou se matar. Acabe foi rejeitado pelo Senhor nosso Deus, e ali o Senhor permitiu a morte dele. Então, quem é rejeitado pelo Senhor, também tem o seu nome riscado no livro da vida. A pessoa não sente paz, a pessoa não sente alegria, a pessoa não tem prazer nenhum de viver, a pessoa, ela não percebe Deus em nada, ela não busca Deus, ela, como diz, ela se sente perdida, o mal quer tomar conta. Observa como está a sua vida, porque eu quero dizer que as nossas ações, ou de se esforçar para o bem, ou de se esforçar para o mal, são elas que definem, aleluia, a aproximação do Senhor e do seu Espírito Santo, ou então o afastamento dele e do Espírito Santo. Isso é verdade? Claro. Saul escolheu o mal, o Espírito Santo do Senhor saiu dele e foi para quem? Para Davi. É assim. Então observe sua vida, suas escolhas, seus pensamentos. Até que ponto crê em Deus ou se lembra dele? Ou só se lembra, como eu falo, como uma válvula de escape, que, como diz, quando precisa. Que coisa! Aqui, aqueles que, aleluia, buscam ao Senhor, o Senhor tem zelo, o Senhor, como diz, Ele nos chama, Ele confirma que é conosco, Ele confirma e diz assim, você é meu servo. Ele diz assim, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Olha as bênçãos de Deus. Aí ele fala, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então o Senhor está dizendo a quem está com medo, não temas. Ah, mas eu estou com medo porque eu não estou na presença de Deus e fiz algo errado. Eu digo, está com vida, ainda tem jeito, é só se dobrar diante do Criador, pedir perdão dos pecados, abandonar, deixar e alcançará a misericórdia. Provérbios 28:13. Como também se está sendo perseguido ou perseguida de morte, é só orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu faço um voto contigo, afasta esse mal da minha vida, que eu não vou procurar mais as coisas que não te agradam, e eu vou fazer um voto de inclinar a minha alma para ti todos os dias da minha vida. Pronto, tem jeito. Para todo mortal vivo, tem jeito. O jeito vem do Senhor. Então não temas, o Senhor diz, porque eu sou contigo. Várias vezes o Senhor fala essa expressão nas Sagradas Escrituras, várias vezes. Porque Ele sabe que a natureza humana, por mais que existam os iracundos e os valentes e os destemidos, mas todo ser humano sempre tem um medo de alguma coisa, principalmente da morte. Então o Senhor diz, não
temas, eu estou contigo. Não te assombra, ou seja, não fica apavorado, apavorada assim, a ponto de dar um desatino na vida, cometer um desatino. Não! O Senhor está dizendo não! Calma! Ele está dizendo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, ou seja, o Senhor está dizendo, eu dou força para você se esforçar. Eu te ajudo, sim. O que é que você quer? Qual é a ajuda que você quer da parte do Senhor Deus? Busque a Ele que Ele vai dar. É ajuda para se levantar? É ajuda para pagar as dívidas? É ajuda para restaurar a família? É ajuda para alcançar uma casa, alguma coisa? É ajuda para permanecer na presença dEle? É ajuda para ter livramento de morte, para pagar as contas? Para manter o seu comércio em dia? É ajuda para lidar com os filhos, para saber criá-los? O Senhor, Ele tem a ajuda necessária que precisamos para todas as áreas da nossa vida. Ah, mas eu vou a profissionais, psicólogos, psiquiatras, médicos, pessoas, autoridades competentes, sim. Como diz, o Senhor os levantou, os ergueu para que cada um tivesse no seu posto. Mas acontece que tem coisas que o ser humano passa, que só Deus para fazer um milagre. Porque já ultrapassa qualquer capacidade humana. Porque nós somos limitados. Aqui fala, o Senhor diz, eu te sustento com a destra da minha justiça. Interessante que nos tempos de fome gravíssima, o Senhor sustentou a Isaac e toda a sua família. Se ele plantasse 10 grãozinhos de 10 grãos, estou falando de milho, dava, como diz, 10 pés, e dos 10 pés cada um dava 10 espigas, porque a Bíblia diz que ele produziu no mesmo ano da fome, onde, como diz, terra racha, não tem água, rotas comerciais se acaba dinheiro, acaba tudo. E esse homem tinha a bênção do Senhor nosso Deus, e por obedecer às instruções do Senhor, em um ano ele colheu 100 vezes mais. No tempo de fome. No tempo de fome, o Senhor já havia, pela sua onisciência e a sua vontade e pelo seu decreto, havia escolhido um homem para que ele fosse futuramente o governador de uma nação, mas não especificamente o governador, e sim para aquele que juntasse alimento para juntar para o povo que tivesse fome, que foi José. Interessante dizer que nos tempos de fome, o Senhor nunca abandonou o seu povo, ainda que tivessem cometido pecado, mas nunca absolutamente. Samaria, que era uma cidade, quando passou fome, e os assírios vieram ali assolar, e não vieram de graça, porque cometiam desatino mesmo diante do Senhor. A Bíblia diz que eram 80 ciclos de prata por uma cabeça de jumento, e 5 moedas de prata por um cabo de esterco de pombo para comer. Isso é comida de gente? Pois é, foi o que eles enfrentaram naquela época, que o Senhor nos ajude. Mas acontece o seguinte, que o Senhor agiu com providência. E ali levantou o seu profeta Eliseu e disse: amanhã, no tempo dos humanos, amanhã, a essas horas, comerão vocês, como diz, trigo, cevada, e será, como diz, cortada, vamos dizer, inflação, porque vocês vão pagar de 2 a 3 moedas por cada porção,
E aí um olhou assim, duvidou e disse assim, como é que é? Mas profeta, nem que Deus abrisse todas as janelas do céu, como é que ia ser isso? Aí eu fico pensando, meu Deus, que incredulidade horrorosa. E que será que Deus ele servia? Porque se estava tão desacreditado em algum Deus, ou não sei, que disse que nem que abrisse as janelas do céu inteira não ia suprir a necessidade do povo. Meu Deus do céu. Esse aí só faltava ser enterrado mesmo, porque esse aí, como diz, ele estava absolutamente, terrivelmente, olhe, infernalmente desacreditado. E é tanto que ele morreu no outro dia, vendo a bênção do Senhor, mas pelo menos o Senhor disse, olha como eu sou, eu falei e prometi. Depois foi o primeiro a morrer, porque ficou no portão e o povo foi passando, correndo e pisoteou, ele morreu. Misericórdia. Jesus, eu não sei que Deus ou que fez, ele não tinha nenhuma fé não, misericórdia. Aqui diz, o Senhor fala, mais bênçãos para o seu povo, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Pois muito bem, é bom não mexer com quem está na presença de Deus. Ah, mas eu não conheço nenhum que não está na presença de Deus. Se você não conhece, o problema é seu. Mas o globo terra, eu garanto que você não conhece todas as pessoas. Então é melhor você ficar na sua e se tornar um servo, uma serva de Deus também, para ter essa bênção aqui. Porque julgar, o Senhor não nos deu essa incumbência de julgar. Podemos, como diz, detonar o pecado, mas não as pessoas. Porque o pecado Deus odeia. Mas as pessoas, cada um de nós fomos criados por Deus e Ele nos ama incondicionalmente. É claro que Ele aborrece e detesta o pecado, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue e tantas outras coisas. Ele detesta divórcio, Ele detesta tanta coisa. É verdade, mas acontece que uma vez que o ser humano se arrependa e abandone, o Senhor alcançará misericórdia. Então, o que é melhor para você que fica dizendo que não tem servo de Deus, que só tem, como diz, só tem salteador, só tem mercenário, só tem ladrão, só tem isso, só tem aquilo? O que é melhor para você? É buscar a presença do Todo-Poderoso ou ficar aí na sua cadeira aí, acusando e vendo vídeos e, como diz, o problema dos outros nas redes sociais e se esquecendo de você mesmo e da sua própria vida? Cuidado, porque de repente você pode perecer do nada. De repente, você pode tocar, apontar o dedo para a pessoa errada. De repente, está a pessoa ali, buscando ao Senhor na maior inocência da vida e você diz, não, é mais um. É só mais um que está, como diz aí, dizendo que é do Senhor Deus, dizendo que é cristão, mas é mais um que rouba, não quer nem saber desse povo, nem da sua casa, e nem da igreja, nem de nada, de Deus também não quer saber não, né? Com certeza, aí você usa o erro dos outros para ser igual um escudo, assim, para esconder seus pecados, aí você acha que engana Deus com isso, porque não engana, e o próprio Deus vê, aí o Senhor diz, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo ou com o Senhor Deus, perecerão. Então pronto. A pessoa que decide o que quer na vida. Tem gente que só vive ocupada em olhar a vida dos outros e a criticar, a condenar nas redes sociais, e eu vejo, e chama disso, e chama daquilo, e chama daquilo outro, e chama daquilo outro, e você é o quê?
É o mais santo? É o mais certo? Porque se você for, meu filho, minha filha, se você for, era para estar com Jesus, não era nem para estar aqui. Entendeu? Então o Senhor está dizendo: envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Ou seja, serão todos que se levantarem contra ti, que falarem mal de você, que te apontarem, que te escarnecerem, que disserem que você não tem nada de Deus, que disserem que você é uma farsa, que disserem qualquer coisa. A Bíblia diz que tornar-se-ão nada, e os que contenderem com você, for confrontar você, morrerão, perecerão. Agora isso é para quem serve ao Senhor continuar servindo, na humildade. Porque eu já disse que, espiritualmente falando, um joio pode se transformar em trigo e o trigo pode virar joio. Então nós temos que ter cuidado. Vai se achar poderoso porque o Senhor foi lidar com alguém que se levantou contra você ou contra a obra de Deus. Não se acha melhor não, porque senão, olha, venhamos ter cuidado. Quando a Bíblia diz que se levantou contra Moisés, o seu irmão Arão e sua irmã Miriam, principalmente, só porque ele tinha se casado com a mulher cuxita, ou seja, com a mulher egípcia, a Bíblia diz que de repente o Senhor fere Miriam e ela fica leprosa. Se Moisés fosse outro, dizia assim: é porque se levantou contra mim, tá vendo? Por que tu fosse falar demais? Tu fosse falar demais agora. Aí agora tu vai morrer aí. Mas aí não, ele fez diferente, ele foi clamar ao Senhor por ela. E o Senhor, como diz, aplacou-se a ira com Miriam e com os outros ali, porque Moisés foi interceder, mas mesmo assim o Senhor disse: 7 dias fora do acampamento, fora, e vai ficar lá. Ou seja, afastou um pouco, para que ela pudesse aprender e saber que o Senhor tinha escolhido e ungido Moisés. Então aqui, o Senhor diz mais outras bênçãos. Versículo 13 de Isaías 41. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Sabe, tem momentos na vida em que a pessoa, humanamente falando, está absolutamente só. Não tem ninguém por perto, e se tiver, é mesmo que não tivesse, não porque está desclassificando as pessoas, mas porque não são, como diz, a altura para resolver o que você está passando, que tem coisas que é só o Senhor que faz. Mas o Senhor está dizendo a nós, está encorajando você, a nós, e dizendo, não temas, eu te ajudo. Eu ajudo a você a se levantar, eu ajudo a você a se erguer, eu ajudo a você a ficar de pé, eu ajudo a você a trabalhar, eu ajudo a você a ter o seu pão, eu ajudo você, aleluia, nos seus dilemas, eu ajudo você nesse problema de injustiça, eu ajudo você no que você precisar, é só estar na minha presença, porque eu sou fiel, eu pego pela tua mão, eu vou na tua frente, eu te ajudo. A pessoa, o Senhor, quando Ele cumpre sua palavra na vida de alguns na terra, não porque Ele faça acepção de pessoas, mas porque as pessoas optam a escolher o Senhor. Como falou com Abraão e disse assim, Abraão deu uma ordem a ele e disse: olha, Abraão, eu estarei com você, mas
como diz, anda na minha presença e seja perfeito. Ou seja, o Senhor está na frente de uma pessoa, a presença dele ser na vida de uma pessoa, Ricanda Rebaço Ineplai. Aleluia! O mal pode vir sim, os estilhaços também, as coisas que são humanas também. Aí a pessoa diz assim, Deus não era comigo, e por que eu estou passando tudo isso? Aí eu digo, você está passando porque faz parte da vida, porque o próprio Senhor Jesus disse, Evangelho de João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem bom ano, mas você está aí com vida, ao passo que muitos já morreram, você está aí de pé, ao passo que muitos estão no hospital, você está aí, louvado seja Deus, porque eu sou na sua vida, e os meus propósitos se cumprirão através de você que eu escolhi. O Senhor diz, eu te tomo pela mão direita, ou seja, eu te seguro de uma forma que ninguém pode arrebatar você da minha mão. Só se você der brecha e quiser se deslizar para o outro lado. Mas se você continuar na minha presença, ninguém arrebata você da minha mão. E eu sou com você, não tenha medo. Eu te ajudo. Não tenho pão hoje dentro de casa. Ora ao Senhor que Ele prometeu ajudar, até nisso Ele ajuda também. Porque Ele sabe as nossas necessidades humanas. Ele prometeu prover-nos, como está em Mateus capítulo 6, como diz, que o Senhor providencia até para as aves do céu, e que nem Salomão em toda a sua glória se vestia como eles. Ou seja, a beleza e o esplendor de uma arara, de um pássaro assim belo, você já viu? Louvado seja Deus, feito pelo próprio Senhor. Aqui, o Senhor disse a Josué, Josué, eu serei com você. Agora você precisa de duas coisas na sua vida, Josué. Seja forte e corajoso. E a segunda, medita na minha palavra de dia e de noite, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Então, o Senhor promete estar conosco, sim. O Senhor promete nos justificar, é claro. O Senhor promete nos abençoar, sim. O Senhor cumpre a sua palavra, também. Agora, tudo isso para ser realidade em nossa vida, nós temos que estar na presença de Deus e a todo custo nos esforçarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para encerrar neste momento. Amantíssimo Deus e eterno Pai, na Tua presença, Senhor Jesus, eu quero Te agradecer por esta palavra riquíssima, onde percebo a Tua presença, o Teu cuidado sobre nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos livra do mal, nos leva em paz para os nossos lares. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Senhor, nosso Deus, bondoso e glorioso Pai, e as doces e divinas consolações do poderoso Espírito Santo, seja conosco, desde agora, para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.